No dia 19 de outubro, o dia que eu tô postando este vídeo, comemora-se o Dia do Piauí. Não é aniversário do Piauí, é o Dia do Piauí. E em homenagem ao meu querido estado e aos meus conterrâneos, hoje nós vamos analisar a letra do hino do Piauí. Olá gente, tudo bem? Professor Fagner aqui para mais um vídeo especial sobre a minha querida terra, o Piauí. Vídeo dedicado aos meus conterrâneos e a você também que está estudando isso para o seu trabalho na escola, para a prova, e para os demais interessados em conhecer sobre a história e cultura piauiense. O hino do Piauí é um dos símbolos oficiais do estado e foi oficializado por lei em 1923. A composição foi feita nessa data para comemorar o centenário da independência do Brasil e também da Batalha do Genipapo, que aconteceu em 13 de março de 1823. A letra do hino foi escrita pelo poeta da Costa e Silva e a melodia, a parte musical, é da maestrina piauiense Firmina Cardoso Sobreira, de Teresina, e ela fez juntamente com os padres musicólogos Cirilo Chaves Soares e Leopoldo Damasceno Ferreira. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês ouvirem o hino diretamente do canal oficial do governo do estado do Piauí no YouTube. O hino é composto basicamente de 5 estrofes que não se repetem e uma estrofe principal que serve de refrão e sempre é repetida cada vez que uma das outras estrofes acaba. Sobre as estrofes que não se repetem, todas elas são quadras, ou seja, são estrofes com 4 versos e todos os versos dessas quadras são versos eneassílabos, ou seja, que tem 9 sílabas poéticas. E as rimas dessas estrofes que não se repetem seguem o esquema AB-AB. Já o refrão, que se repete ao final de cada uma das outras estrofes, é composto por 10 versos. É uma estrofe que pode ser chamada de década ou décima. E além dessa diferença, os versos do refrão são heptassílabos, ou popularmente conhecidos como redondilhas maiores, com 7 sílabas poéticas. E isso deixa o ritmo e a melodia do refrão diferente das outras estrofes, né? Destacado. E o esquema de rimas do refrão é A, B, A, B, C, C, D, E, E e D. O poeta da Costa e Silva dominava a técnica de versificação e métrica como poucos no Brasil. E a métrica desse hino é extremamente calculada e planejada. Para saber um pouco mais sobre versificação, você precisa estudar escansão poética. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando o que é a escansão poética. Vou deixar aqui no card para você dar uma olhada depois. Então vamos à primeira estrofe. Salve terra que aos céus arrebatas nossas almas nos dons que possuis, a esperança nos verdes das matas, a saudade nas serras azuis. A letra já começa com uma saudação à terra. Salve, uma interjeição muito comum em hinos, também está presente no hino nacional e também no hino à bandeira. É uma terra que arrebata, ou seja, carrega, leva nossas almas aos céus. Arrebatar, levar. E faz isso por causa de tantos dons que essa terra, o Piauí, possui. Como por exemplo aí a esperança que a gente vê nos verdes das matas e também no sentimento de saudade que a gente sente ao vislumbrar uma serra, uma montanha longe no horizonte, que por estar tão longe, né, na nossa visão, ganha um tom azulado em vez de o verde característico. E o poema conversa com essa terra: minha terra, tu arrebatas minha alma aos céus, tu possuis dons. É um eu lírico em primeira pessoa muito comum em hinos, conversando com essa segunda pessoa, que no caso é o Piauí, sendo exaltado, a terra. A linguagem de um hino é quase sempre extremamente formal, gente. Por isso que as palavras aqui seguem a norma culta da língua portuguesa, claro, conectada à época em que esse hino foi escrito. Também é comum que as frases, os versos, as construções sintáticas em hinos apareçam de forma indireta. É como se as frases viessem numa ordem inversa, invertida, sabe? Isso dá um charme ao texto, uma elegância. Por exemplo, o hino usa aos céus arrebatas nossas almas, que é uma ordem indireta, sofisticada, em vez de arrebatas nossas almas aos céus, que é uma ordem mais direta, mais simples. E o hino nacional também usa muito isso. Logo mais nós vamos fazer uma aula aqui analisando o hino nacional. Aguarde. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertence-te a nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelo sertão e levam
levam pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. Seguimos agora para o refrão que sempre se repete ao final de uma das estrofes. Piauí, terra querida, um vocativo para reafirmar que a poesia conversa com a nossa terra. O Piauí aqui é a segunda pessoa do discurso e é filha do sol do Equador. E essa referência é, claro, da linha do Equador que você com certeza já estudou nas aulas de geografia. Se não estudou, é só perguntar para o seu professor, professora de geografia, que ele vai ou ela vai te explicar perfeitamente. O estado do Piauí não é cortado pela linha do Equador. No entanto, a gente pode dizer que ele fica ali mais ou menos próximo na região norte do estado, né? E aqui a palavra filha do sol do Equador, está concordando com a palavra terra, mas se refere ao Piauí da mesma maneira. E em seguida, nossa vida, nosso sonho, nosso amor pertencem a ti, Piauí, que tá fácil, não tem segredo. E outra característica comum em hinos é a presença da primeira pessoa do plural, nós, nosso, nossa, nossos, nossas. As águas do rio Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, ou seja, tanto seguindo na direção sul quanto na direção norte, já que o rio Parnaíba corta todo o lado oeste do estado, criando fronteira com o Maranhão. É um rio que banha todo o Piauí. As águas seguem por vários caminhos e criam outros rios afluentes, como o Rio Poti, o Gurgueia, o Longá, entre outros. E essas mesmas águas espalham, levam por todo o sertão um canto de exaltação dos piauienses. E esse canto se espalha, sendo levado pelas águas do rio Parnaíba, vai pelas quebradas. Uma palavra sendo usada aqui para indicar lugares distantes, ainda não tão conhecidos. E também viaja pelas nossas várzeas e chapadas. É a pintura de um cenário piauiense sendo feita com palavras pelo poeta da Costa e Silva. Cada verso é como se fosse uma pincelada nesse quadro, desenhando o cenário piauiense. Desbravando-te os campos distantes, na missão do trabalho e da paz, a aventura de dois bandeirantes, a semente da pátria nos traz. Essa estrofe já toca num ponto um tanto quanto polêmico da história do Brasil, pois esses dois bandeirantes aqui a que o hino faz referência são os famosos Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense. Eles lideraram várias expedições mata adentro pelos interiores do Brasil, fazendo algumas coisas bem cruéis. Eu não sou professor de história, não tenho tanta autoridade para falar sobre isso, mas pelo que eu sei, eles não desbravavam, né? Eles dominavam territórios e povos indígenas, e não era bem uma missão de trabalho e de paz ao pé da letra como está presente no hino. E a semente da pátria citada aqui se refere ao período em que o Brasil colonial já cogitava uma independência em relação a Portugal. Mas esse é um ponto que você deve esclarecer com seu professor ou sua professora de história. Eles vão tirar todas as suas dúvidas aí sobre esse período do Brasil colonial em que aconteceu ali a formação dos estados brasileiros entre os séculos 17 e 18. Sob o céu de imortal claridade, nosso sangue vertemos por ti, vendo a pátria pedir liberdade, o primeiro que luta é o Piauí. Sob o céu de imortal claridade, claramente uma referência aí ao clima do Piauí, é quente. Um céu ensolarado, limpo, de imortal claridade, uma claridade que não tem fim. E nesse cenário, nosso sangue vertemos por ti. O verbo verter aqui certamente está no passado, nós vertemos por ti no passado, né? Claro, se referindo à Batalha do Genipapo, que aconteceu em 1823 na cidade de Campo Maior. Foi nesse cenário que nós, piauienses, né, representados pelos nossos antepassados, travamos a batalha do dia 13 de março de 1823 contra as tropas portuguesas que iriam manter a colônia norte do país ainda ligada a Portugal. E essa batalha foi essencial para o processo de independência do Brasil e foi uma das mais violentas também. Ela iniciou um movimento estratégico de outras batalhas que resultou mais tarde na derrota e também retirada das tropas portuguesas do nosso país. Mas é claro, eu vou repetir aqui, você só vai saber mais detalhes sobre isso consultando aí o seu livro ou professor, professora de história. Possas tu no trabalho fecundo e com fé fazer sempre melhor, para que no concerto do mundo o Brasil seja ainda maior. Possas tu,
Piauí, reforçando aqui a interlocução com a segunda pessoa, no caso a terra. No trabalho fecundo e com fé, fazer sempre melhor. Um desejo de crescimento, que haja trabalho, que haja fé. Aqui agora um elemento que traz referências religiosas à letra. Para que no concerto do mundo o Brasil seja ainda maior. Aqui a palavra concerto não é de consertar alguma coisa quebrada. É o concerto com C, o mesmo concerto musical da orquestra, portanto significa harmonia, para que na harmonia do mundo o Brasil seja ainda maior. Nosso país contribuindo para a harmonia do mundo e o Piauí contribuindo aí, fazendo sua parte também nesse conjunto harmônico, como numa orquestra mesmo, sabe? Com vários integrantes, cada um fazendo sua parte, construindo assim uma harmonia, um grande concerto. Possas tu, conservando a pureza do teu povo leal, progredir, envolvendo na mesma grandeza o passado, o presente, o porvir. E a última estrofe reforça a segunda pessoa e também traz um tom de desejo em relação ao futuro, assim como na estrofe anterior, né? Que o nosso estado possa progredir, sempre conservando a pureza do nosso povo, que é leal, simples, humilde. E para finalizar, né, esse tom de prosperidade que encerra o texto, há aqui o desejo que o Piauí possa valorizar igualmente o passado, a nossa história, o presente, né, o que a gente está vivendo hoje, e o porvir. Porvir é o futuro, aquilo que ainda está por vir, para vir. E foi assim, com um texto metricamente redondo, com estrofes, versos, rimas e sílabas que se completam, que se encaixam perfeitamente, que nasceu o nosso hino do estado do Piauí. Você curtiu? Então clica aí no gostei, aproveita, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos especiais relacionados ao Piauí e ao Nordeste. Quero que você sugira alguns temas piauienses para a gente trazer nas próximas aulas. A gente se vê então na próxima. Até mais!